a Rússia, gravando, compartilhando. A gente precisa começar a apostila nova Professor, a gente não rapidamente. terminou na última aula? A gente tá falando da Rússia ainda. Moscou. Caramba. A gente vai finalizar É duas hoje. aulas suas, né, professor? É o livro 6 ou Hoje é duas 7? aulas suas, né? É uma só. Não, na verdade, Rússia acho que eu já terminei. Não, parei na Chechênia. Ó, vamos lá, gente. Página 497, para a gente finalizar esse módulo e começar a Ásia. Chechênia, que é uma região ali da Rússia, né? Chechênia é uma das repúblicas autônomas da Federação Russa. Localiza-se na região do Cáucaso e é marcada por movimentos separatistas desde a época do Império Russo. Há mais de 200 anos, esse território, essa região, quer se tornar independente, quer se separar, mas não tem reconhecimento internacional e a Federação Russa não autoriza. A maior parte da população chechena é composta por muçulmanos e desde 1991, com o fim da União Soviética, vem reivindicando que a Chechênia se torne independente. Muitos chechenos não concordam com as políticas impostas por Moscou e desejam mais autonomia política. De alguns movimentos separatistas surgiram grupos terroristas, ou seja, grupos que buscam concretizar seus objetivos por meio de atos da violência contra a população, né? Já que o governo não dá essa autonomia, essa independência, então esses grupos terroristas acabam surgindo aí, né? De forma violenta, né? O grupo terrorista, de terroristas, não tem como, é violência, né? Eles são aí para matar, para causar mesmo, e acabam indo contra a população. Em 1996, alguns guerrilheiros chechenos chegaram a invadir o Daguestão, república vizinha, cuja população também é de maioria muçulmana, com a intenção de criar um Estado Islâmico unindo as duas repúblicas, Daguestão e Chechênia. Nesse mesmo ano, um acordo de cessar-fogo foi assinado entre os líderes chechenos e russos. No entanto, esses grupos promoveram diversos ataques motivados pelos conflitos na região. O mais conhecido aconteceu em 2002, quando os grupos tomou um teatro de Moscou, fazendo centenas de pessoas de reféns, provocando várias mortes. A Rússia insiste em manter o domínio sobre o território checheno em razão de nesse território passar um de seus principais oleodutos, né, por onde escoam produtos importantes. Além disso, o movimento separatista da Chechênia pode influenciar outras repúblicas autônomas a reivindicar independência, ameaçando o domínio russo. Então, Chechênia é um território autônomo da Rússia, pertence à Rússia, recebe ordem de Moscou, porém tem esse movimento, essa luta aí separatista, que até terroristas, né? Eles querem ser independentes, né, professor? Independentes, mas a Rússia não quer deixar. Oi. Então eles não, É uma área muito eles não, importante, não é? mesmo pagando indenização para eles, Mesmo tipo, pagando. pagando uma certa quantia de dinheiro para eles. A Rússia não permite Não por pode questões ser independente. econômicas e para não incentivar outros movimentos separatistas de outras regiões da Rússia. Porque se a Chechênia se torna... Então, por isso que eles não deixam ser livres, por Exatamente. Exatamente. Murilo, você Porque tinha se a perguntado Chechênia algo? se ela for independente, os outros países também vão querer ser independentes, não é, professor? E isso vai causar um problema geográfico, sim, muito político, grande na Rússia. Exatamente. Né? É um problema. Então, por enquanto, a Chechênia não é considerado um país, tá? E é anexado ainda à Federação Russa. A mesma coisa Hong Kong. Todo mundo acha que Hong Kong, né, é um país. Mas, na verdade, Hong Kong é uma cidade chinesa, que até hoje luta pela sua separação, quer se tornar um país, né? Mas a China não autoriza. A mesma coisa Taiwan. Taiwan não é um país, a ilha de Taiwan. É capitalista a região, mas pertence à China, né? Ok? Aqui eu tenho o mapa geopolítico da região do Cáucaso, né? Que a gente já estudou bastante, a região da Geórgia, né? Armênia, Azerbaijão. E aqui eu tenho algumas regiões, né? Pertencentes à Federação Russa. Oi. Professor, existem países que são dominados por dois grandes países, por exemplo? Fala de novo. Tipo assim, tem um país que é comandado por um país. É tipo igual, por exemplo,
a Alemanha antigamente, que era ocidental e oriental, que são comandados por duas províncias, por exemplo, e foi só um país. Ou Tem. existe isso hoje ou não? Existe. Guiana Francesa e Guiana Inglesa. São dois países aqui na América do Sul. São dois países, mas elas recebem ordens, né, dos seus países, dos seus colonizadores, dos seus ex-colonizadores, que é a França e a Inglaterra. Então temos aqui, ó, Guiana Francesa e a Guiana Inglesa. Faz até fronteira com o Brasil. Porém, são dois países que ainda têm muita interferência diretamente da França e da Inglaterra. Professor, a Ilha de Páscoa é comandada pelos Estados Unidos, né? A ilha do quê? A Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa, não. É aquelas ilhas lá que tem aquelas cabeças de pedra É, gigantes. que tem aquelas estátuas gigantes. Ah, que fica no Pacífico? É Sim, propriedade dos Estados Unidos, não é? é. Meu amigo já foi lá, agora lembrei. Tive até uma foto aqui nessa ilha. É, ela sim. Porque fica no Pacífico, pertence aos Estados Unidos. É, não é que pertence, é controlada, né, por ele. Mas é uma ilha pequena, né? Mas lá eles têm, tipo, uma população, tem pessoas que moram lá? Tem, né? Povos nativos, mas é bem pequena, ó. Deixa eu só ver aqui, eu tô desatualizado, mas deixa eu ver se eu acho alguma informação aqui. Porque, tipo assim, os antigos povos que moravam lá, sumiram tudo, né? Ó, 7 Foi mil. os, A estimativa sim, é mas de população. os Ó, antigos diga. sumiram. Os Estados Unidos que achou a ilha em Não, primeiro não, 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 lugar. ó, não. Na verdade, o Chile controla, mas tem influência americana, mas é controlada pelo Chile. Essa ilha, Então o ó. Chile encontrou a ilha. Isso, mas tem influência americana. Acho que o que você viu aí foi alguma influência, Talvez. Não, eu não vi. tá? Eu só Sabe por notei quê? mesmo. Porque essa ilha, né, a cultura dessa ilha é bem parecida com os incas, o estilo dos incas. Ó, Sim, mas eu vi que os povos dessa ilha, os antigos habitantes, tipo, sumiram tudo. Quando chegaram lá não tinha ninguém, só tinha essas cabeças e as escritas dele. sim, e foram povoadas por europeus, né? Os europeus, principalmente os espanhóis que entraram na ilha, entendeu? Deixa eu ver aqui a população. É uma população nativa. Tem uma população nativa, sim, mas é bem pouco, né? Ó, lembra um Onde eu pouco os li, eu vi que tinha indígenas, né? sumido. Eu vou ser sincero, eu desconheço pouco, muito, né? Tenho pouco conhecimento dessa ilha. Sabia que a língua que os nativos escreviam era chamada de rongo-rongo? Ronco, ronco, não. Isso eu já nem sabia mesmo. Ronco, ronco. Ronco, ronco? Não, rongo-rongo. R-O-N-G-O e a mesma palavra de novo, Eu com tô zoando, espaço. eu tô zoando, Munhoz. Que lembra o ronco, ronco, tô zoando. Foi uma piada. O professor faz piada também, tá, gente? Enfim. Bom, vamos lá. Já terminamos? Terminamos. Vou pedir esse módulo depois aí para vocês, para hoje, tá? Deixa eu falar um pouquinho da Ásia. Agora, o pessoal gosta muito desse continente, né? A gente vai começar a falar dele agora para finalizar a apostila. Mas na próxima apostila do terceiro bimestre, que a gente vai começar já na segunda, a gente vai continuar falando da Ásia, porque a Ásia é o maior continente do planeta. Então, óbvio que a gente vai gastar um pouco mais de tempo falando desse continente. Peraí, Tá? a Ásia é o maior continente da América? Da América, não. Do mundo. Eu falei da América? Do Falou mundo. da América. Eu falei da Falou da América, América. gente? Eu falei da América? Falou da América. É tipo aquele negócio quando as pessoas pesquisam no Google. Qual que é o maior planeta do mundo? A Terra. Uau, né? Então, não, é verdade. Não, desculpa, a gente nem percebi. A Ásia é o maior continente do planeta, né? Não da América. Que louco, né? Bom, aspectos físicos e climáticos do continente asiático. Bom, vamos lá rapidinho. A Ásia é o continente mais extenso do mundo, com 44,5 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a quase um terço das terras emergentes da Terra. Também é o continente mais populoso, concentrando cerca de 4,5 bilhões de pessoas, o que resulta em uma grande diversidade cultural e étnica, né? Lembrando que a Ásia é o maior continente do mundo e mais populoso por causa da China e da Índia, né? Os dois maiores países estão ali na Ásia. Não,
sendo que a boa parte da Rússia também, né? Mas a Rússia é considerada um país europeu. Mas a Índia e a África são dois grandes países, né, em território, e os dois mais populosos, né? A Índia, se eu não me engano, tem 1 bilhão e 300 milhões. Gente, 1 bilhão e 300 milhões. O Brasil tem 210 milhões apenas. É muita gente morando na China. E a Índia tem 1,100 milhões. 1 bilhão e 100 milhões. Pelas estimativas, né, até 2050, esse número vai ultrapassar. 2050 não, 2030. A Índia vai ultrapassar a China. Tá? A menos que o ser humano durar até lá, né? Vamos usar até lá. Se o ser humano não se matar, né? Pois Ô, Almeida, vamos pensar positivo, não pensar negativo, cara. O continente... O Almeida nem vê o copo meio vazio, ele nem vê o copo. O continente asiático é limitado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico e ao sul pelo Oceano Índico, a leste pelo Oceano Pacífico e o sudeste pelo Mar Vermelho, que o separa do continente africano. Além destes, destaca-se o Mar Mediterrâneo, que banha uma pequena parte de suas terras, né? No caso, a parte do Oriente Médio. O Oriente Médio não é um continente, tá? É uma região que pertence ao continente asiático, ok? Muitos acham que o Oriente Médio é um continente. Não, pessoal. O Oriente Médio faz parte da Ásia, ok? Além destes, destaca-se o Mar Mediterrâneo, que banha uma pequena parte de suas terras. O Mar Negro, o Mar Cáspio, o Cáucaso e os Montes Urais. Este último é uma extensa cadeia montanhosa que separa a Ásia da Europa, que a gente já estudou também sobre os Montes Urais, né? A separação natural, né, da Europa e da Ásia. Uma vez que os dois continentes fazem parte do mesmo bloco geológico, a Eurásia, tá? É o nome dado, tá? Desse bloco geológico, né? Europa e Ásia. A Ásia apresenta dimensões tão grandes que no sentido leste-oeste se estende por aproximadade de 160 graus de longitude e abrange 11 fusos horários diferentes. No sentido norte, prolonga-se desde as baixas latitudes, 11, de hemisfério sul até as altas latitudes da zona polar do norte. Então, na Ásia, existem 11 tipos de horários, né? Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o mapa. Fuso horário Ásia, mapa. Aqui, ó. Acho que esse mapa aqui é bom. Acho que dá para enxergar daí? Esse mapinha aqui que eu mostrei? Sim. Ó, cada linha desta aqui, ó, é um fuso horário. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fuso horários aqui a Ásia tem. Então, por exemplo, enquanto... Ó, aqui, cadê a Coreia? Aqui é Coreia. Coreia e Japão. Como Coreia e Japão estão próximos, né? O horário ali é um horário fixo, né? Então, enquanto o horário no Japão e na Coreia do Sul e do Norte é quase próximos, né? Quase o mesmo horário, já que na Índia é um outro horário. Normalmente aqui é menos, né? Vocês tiveram fuso horário no 6º ano? Tiveram, né? Sim. Tá. Então, depois eu explico mais um pouquinho aí como é o fuso horário, como funciona, né? Pelo meridiano de Greenwich, né? A gente usa o 0 ali como referência. Aí para o lado oriental começa 1 mais 1, mais 2, mais 3, tudo positivo. E para o lado ocidental, negativo. -1, -2, que mostra aí, a gente tem um controle aqui no horário, né? Mas a Ásia tem esses 11 fusos horários. Diga. Eu tenho 2 dúvidas. Primeiro, e se uma pessoa morar mais ou menos tipo na linha de um horário e outro? Não. Na verdade, cadê o mapa? Peraí. Você vai entender o que eu tô falando. Brasil, fuso horário. Vou explicar do Brasil que a gente entende um pouquinho melhor. O Brasil deveria, né? Isso aqui, deixa eu ver. Peraí que nesse mapa aqui. Quero esse aqui. Esse aqui, dá para explicar melhor. Tá pequenininho, deixa eu aumentar ele. Peraí, Munhoz, que eu vou aumentar no Excel. No Excel não, no PowerPoint.
Deixa eu abrir um aqui, fica mais fácil. Abre. ABC. Professor, você tem que 1, 2, atualizar 3. esse PowerPoint. Deve estar lentinho. Não é. De novo essa piada, Almeida. É o computador. Deixa o Almeida, gente. Deixa ser eu. Deixa o Almeida ser feliz. Ó, do Brasil fica mais fácil, Munhoso. Que até eu tinha tanta dúvida disso aqui, mas consegui entender. Se a gente for pegar o fuso horário do Brasil certinho, Brasil, fuso horário correto. Como seria o correto? Deixa eu pegar o correto. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu pesquisar aqui para ver o correto. 1, 2, 3. É isso mesmo. É isso aqui. O Brasil era para ter no total 4 fuso horários. Se a gente fosse seguir corretamente os horários, né? Então, o Brasil, como pelo tamanho dele, por ser um país continental, né? Era para o Brasil ter aí 4 fuso horários, né? Ó, um fuso horário aqui que pega alguns estados, né? A metade de alguns estados do Nordeste. Um outro fuso horário aqui que pega boa parte do território do Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, né? E o Centro-Oeste. Um que pega um pouco do Centro-Oeste e do Norte. E toda a parte do Norte aqui, né? O Acre e uma parte da Amazônia, né? Então, esse aqui, ó, seria o mais correto. Porém, o Brasil, ele tem esse fuso horário aqui atual. Por exemplo, né? Esses estados aqui, ó, do Pará até o Rio Grande do Sul, ok? A gente segue o horário de Brasília, o horário da capital. Vê se vocês estão entendendo, tá? E faz sentido aqui, ó. Nessas regiões aqui faz sentido, ó. Por quê? Vamos pegar aqui esses estados do Rio, do Nordeste. Quando o planeta está girando, fazendo seu processo de rotação, quem recebe primeiramente a luz solar? A primeira luz solar na parte do Brasil, quem recebe? Às 6 horas da manhã. Direita. A parte Nordeste? Essa daqui. Então, às 6 horas da manhã. Então, lá, o sol nasce às 6 horas da manhã, vamos dar um exemplo, 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã seria o correto para que o sol batesse aqui. Quando aqui fosse 7 da manhã, aqui em São Paulo já seria 6. Então, o sol estaria nascendo aqui, né? Enquanto aqui seria 7, aqui seria 6. Porque aqui já passou 1 hora. O sol já está aqui, o sol das 7 da manhã. E o sol está nascendo aqui em São Paulo. A mesma coisa, o sol está nascendo aqui, ó, em Rondônia, Amazônia, no Acre. 1 hora depois também. O que acontece? O Brasil, aí por leis políticas, né? O Brasil decidiu que toda essa parte aqui ia seguir o mesmo horário de Brasília. Tanto que quando 6 horas da manhã lá no Nordeste, o sol já nasceu 1 hora antes. Por exemplo, quem já foi para o Nordeste já percebeu, quando é 5 horas da manhã no Nordeste, o sol já está como se fosse meio-dia praticamente. Mas é 6 horas da manhã. Mas é como se fosse às 5. Deu para entender? Entendi agora. Porque o sol nasceu lá mais cedo, mas como tem que seguir o horário, tanto que escurece mais cedo. Quando é 5 horas da tarde lá no Nordeste, nessa região aqui, especificamente, quando é 5 horas da manhã, desculpa, quando é 5 horas da tarde, lá, já é 6 horas da noite. E outra dúvida. Deu para entender, como né? funciona... Sim, sim. Outra dúvida. Como funciona o sistema de coordenadas? Tipo, onde que é o ponto zero? Como que alguém faria para calcular uma coordenada de um lugar manualmente? Espera aí, eu gosto de explicar mostrando. Deve ser no polo, né? E lá no polo deve ser, tipo, onde fica sempre lá no centro. Mais ou menos. Faz sentido o que você falou, sim. Ó, esse mapa aqui, gente, eu tô parando um pouquinho a aula, tô explicando isso porque é importante, né? É uma dúvida que vocês têm, então, se eu posso tirar, vamos tirar a dúvida logo aqui, depois a gente volta lá no tema. É bom vocês entenderem esse contexto aqui também. Deixa eu só trazer mais para cá. Ó, aqui, tá? Aqui, desliga o áudio aí, quem tá com o áudio ligado.
Aqui é os fusos horários do nosso planeta. Peraí, tá? Cada linha dessa aqui, ó, é um fuso horário. Tá? O marco zero aqui, ó, para seguir o nosso fuso horário, tá? A gente usa, né, ó, o meridiano de Greenwich. Aqui, ó, o ponto zero. Tá, ó, meridiano de Greenwich. Greenwich, vocês aprenderam, né? Os paralelos meridianos. Sim, Né? sim. Vocês aprenderam aí, né? Então, o meridiano tá aqui, ó, e é o ponto zero. Então, foi o que eu falei. Do ponto zero para a parte oriental é sempre positivo. Do ponto zero para o lado ocidental, negativo. Quer dizer o quê? Aqui, por exemplo, que horas são agora? O meu computador não está mostrando? Agora é 11 11h12, 11h12. 11 horas. Deixa eu arredondar porque fica mais fácil. 11 da manhã. São 11 da manhã. Enquanto é 11 da manhã aqui em São Paulo, ó, São Paulo, ó, olha para você ver. Brasil, ele está em 4 fuso horários. Ó, está nesse fuso horário aqui, -2, -3, -4 e pega um pedacinho do -5. O Brasil está em 4. Porém, nós temos apenas 2 tipos de fuso horários. Temos esse aqui, ó, que pega boa parte do Brasil Nordeste, que é o fuso horário de Brasília. Então, boa parte do Brasil, nesse exato momento, é 11 da manhã. Enquanto a parte aqui, uma parte da Amazônia e do Acre, é 10 da manhã ainda. 10 não, desculpa. 10, não, 9. 9 da manhã, porque Caraca, 2 já é horas 9 da de manhã. diferença. Lá é 9h12 agora. É 2 horas de diferença. Então, o Brasil deveria ter 4 fuso horários se fosse seguir o correto. Mas ele só tem 2 tipos de fuso horário, igual os Estados Unidos. Estados Unidos, olha aqui, ó. Na verdade, tem o Alasca, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os Estados Unidos tem 9 fuso horários. E lá eles seguem o fuso horário. Porque o mesmo... Quantos fuso horários tem a Rússia? A Rússia tem 11. Acho que a Rússia é todos, né? Porque ela pega o continente inteiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fuso horários. Então, Meu Deus. né, o mesmo horário, ó, em Moscou é um horário agora, e numa outra cidade lá na ponta da Rússia é 9 horas na frente, né? Então, o primeiro país que recebe, por exemplo, enquanto aqui é dia 20, que dia é hoje? 26, aqui na Nova Zelândia, nas Ilhas Fiji, tá? Já é dia 27. Eles entram primeiro nesse fuso horário. A pergunta é, né? Quais são os primeiros países que entram aí no primeiro dia, né? Da semana? São os países aqui, ó. Os primeiros aqui. A Ilha Fiji, as Ilhas Fiji, né? Fiji, Nova Zelândia, as ilhas aqui do Índico. Elas que entram primeiro nesse fuso horário. Se vocês pegarem aqui, ó. Horário nas... Ó, horário padrão de Fiji nesse exato momento. Lá, quinta-feira, aqui é quarta. Lá já é quinta, 27 de agosto de 2020, 2h14 da manhã de quinta-feira. Que eles entram primeiro. Vocês já viram, né, gente, no Ano Novo. Quando é Ano Novo aqui, a gente fica vendo quando passa no Jornal Nacional, dia 31 de dezembro, né? A gente mostra, o jornal mostra, né? Tá, os países já entraram no Ano Novo, né? Japão, Austrália, né? Pequim, né? E outros países aí, né? Londres, né? Que vai entrando aí, né? O Brasil, em certa parte, é um dos últimos, né? Porque ele está bem aqui, ó. Não só o Brasil, né? Mas o Chile, a parte... Na verdade, os Estados Unidos é o último país a comemorar a entrada do Ano Novo, né? Pegando aqui, ó, o Alasca, né? Mas vamos esquecer um pouco o Alasca, que é pouca população, mais frio. Se a gente for ver aqui, ó, a costa... Triste sem Coca-Cola. É a costa oeste, a Califórnia, Los Angeles, né? Coca-Cola. É a região que demora, é o último praticamente a entrar aí, né, no Ano Novo. Porque quem entra primeiro no Ano Novo são esses aqui, ó, e vai indo, né? Até chegar. Bom, depois eu explico mais um pouco sobre isso, tá? Porque não vai dar mais tempo, para a gente poder entender um pouquinho, né? Mas só para vocês gravarem, né? O fuso horário na Ásia existe 11 fuso horários, né?
e eles já estão acostumados. Nós que não estamos, né? Tanto que quando a gente viaja, se vocês fizerem uma viagem muito longa, vocês precisam descansar bastante. Por isso que, por exemplo, eu vou para o Japão, professor, eu vou para a China. Então, pega bastante dias, né? Quero ficar um tempo lá. Então, fica lá uns 15, 20 dias. Porque os primeiros dias lá, né, um dia só que quando você chegar é para se recuperar do fuso horário. Você vai começar a descansar, tem que entrar lá no ritmo de um novo fuso horário, que a diferença às vezes é de 12 horas, né? Então, normalmente, faz uma viagem bate e volta para lugares muito longe assim, não compensa. E quando você chega lá, por exemplo, aqui é 11 horas da manhã. Quando você for chegar lá, você vai chegar no outro dia, vai chegar à noite ainda, né? Pelo fuso horário. Parece que você ficou, né, 2 dias no avião. Não, ficou pouco tempo, mas o fuso horário lá é diferente. Então, você tem que chegar, descansar, né? Demora umas 24 horas, não é, professor, para poder chegar lá na China, nesses países do Oriente Médio, não é? Não, 12 horas, 14 horas no máximo. É que quando você chegar lá, já é um outro dia. Muito para frente, entendeu? Então, a sensação parece que... Né? Oi. Mas se eu estiver viajando de dia aqui e de noite lá, aí eu vou ver, tipo, amanhecendo ou anoitecendo no meio do caminho, tipo, tá sol no meio do caminho, aí depois fica a noite do nada? Eu entendi. Vou ver a mudança de dia para noite. Eu imagino que sim. Na verdade, eu estou tentando entender a sua pergunta. Tipo assim, a gente vai assistir um pôr do sol, sabe? Sim. Então, mas aí quando você tá viajando para os Estados Unidos, como tem fuso horário, aí por enquanto que aqui é de dia, lá é à noite, né? Então, se eu estiver viajando bem na hora que aqui no Brasil é de dia e lá é de noite, uma parte... Entendi. Em algum momento da viagem, você vai se deparar com o sol ou com a noite. Eu entendi. Sim, Isso. sim. A pessoa está no meio do caminho, aí você vê o sol nascendo e se pondo. Mas, normalmente, pessoal, voos internacionais para países muito longe, como a Europa, a África, a Ásia, normalmente os voos, quando a gente sai daqui do Brasil, são à noite, entre 8 e 9 horas da noite. Por quê? Porque como são voos longos, né, a ideia é deixar os passageiros mais à vontade e tranquilos possíveis, né? Então, quando é à noite, é mais fácil você conseguir dormir do que você estar num avião durante o dia, né? Você consegue descansar um pouco na viagem. Então, normalmente, né, os voos internacionais, não só Brasil para fora do mundo, mas quando você está nos Estados Unidos, normalmente quando você vai para os Estados Unidos, você vai de noite. Quando você volta de noite também. Chega de manhã aqui, chega de manhã lá. Normalmente os voos são assim, né? Eles preferem fazer voos à noite, longos, assim, é uma questão psicológica, né? Quem já andou de avião aí durante o dia sabe que mesmo as luzes apagadas, tem as janelas, né? O avião tá claro. Quem já andou de avião à noite sabe também, né? Quando as luzes diminuem um pouco, né? Na hora de decolar do pouso, fica mais à vontade para a pessoa dormir, descansar, ficar mais tranquila. Eu, como não gosto de avião... Professor, já pensou viajar naqueles aviões que é tipo exclusivo, tem uma parte exclusiva? Primeira Deve classe, ser muito né? da hora, né? Aqueles aviões da Air France, né? Que tem aquela parte de cima, né? Aquelas cabines. Tudo bom. Quem sabe um dia nós fazemos uma viagem dessa, né? Para os estudos geográficos. Vamos ver se a escola faz um passeio turístico para nós. Professor, eu não quero ir, não. Gente, a aula vai cair. Por mim, que eu sei que quando eu virar adulto, vai chegar assim alguém, aqui da sala, vai chegar, Almeida, paga pra mim aqui. Eu vou falar, tá bom. Aí depois, Almeida, chega aqui, eu não entendi, velho. Não. Gente, esse Almeida... Eu tô Ele falou que ele tá ensinando que a gente vai depender dele pra poder viajar. Ele falou que a gente vai pedir dinheiro pra ele. Esse é o machista! Gente, tá bom, vamos lá. Ó, amanhã tem plantão de dúvidas. Quem quiser entrar, entra. Eu vou avisar amanhã com o link, tá? Nosso tempo acabou. Professor, mas se depois que todo mundo fizer as dúvidas mais pertinentes à aula, a gente pode fazer dúvidas aleatórias? Pode, se tiver. Se não tiver também dúvidas da aula, pode entrar para tirar dúvidas. Eu vou anotar aleatórias. um monte. Então, pronto. Mas entre. Na semana passada só entrou o Renan, ainda teve problema aqui, mas ele tirou uma dúvida interessante. Eu entrei, mas depois eu saí, não tinha ninguém entrado. Mas tem que entrar no seu horário. Se vocês não entrarem no horário de vocês, eu não permito. Porque o horário de vocês é 2h45. Entendeu?
Eu Até entrei nesse horário. Não entrou, só Mas não tinha entrou ninguém. o Renan. Só entrou o Renan. Não foi, Renan? Só eu e você? Entrei. Não entrou, Munhoz. Eu não te Sim. Eu Entrou agradeço que mesmo. eu tô Não dormindo tinha pra poder ninguém. entrar. Eu nem falei nada. Mas enfim, entra então amanhã quem quiser, tira suas dúvidas aleatórias. Se quiser, eu explico mais um pouco sobre o fuso horário, enfim. Mas sobre geografia.